Muito bom dia. Bem-vindos à Casa do Administrador. Quero saudar vocês que estão aqui no auditório Gilda Nunes, mas também os internautas que estão nos acompanhando ao vivo pela CRA RJ Play. Nós estamos aqui tendo o prazer de receber vocês. São todos alunos da Uniswan? Alguém não é aluno da Uniswan? Não? Você é de onde? Da Unigran Rio. Da São José. Professor, da onde? Da Unigran Rio. Muito bem, muito bem-vindos. E um prazer receber também o professor Carlos Alexandre, que eu já quero convidar aqui para ficar ao meu lado. Por favor, salva de palmas, professor Carlos Alexandre. O professor Carlos Alexandre propôs essa palestra aqui no CRA, uma palestra bastante provocativa, falando sobre as perspectivas do ensino da administração. Ele que é um estudioso, um pesquisador, um colega de longa data, tive a honra de ser professor na mesma instituição de ensino do professor Carlos Alexandre, e é sempre bom ver aqui o Conselho, o auditório, as instalações do Conselho, com o tráfego não só de profissionais, mas também de estudantes, porque são os estudantes que vêm oxigenar, vêm trazer vida nova ao Conselho, às organizações, provoca o repensar da própria direção em relação aos caminhos da administração. Esse é um tema sempre muito interessante, porque o ensino da administração ele é dinâmico, ele é bastante orgânico, na medida em que, como as organizações elas são afetadas pelo mercado e pelo ambiente, o ensino deve também antever quais são essas mudanças para poder atender às demandas dessa sociedade. Não faria nenhum sentido nós estarmos oferecendo disciplinas, conteúdos curriculares, senão para atender a demanda da sociedade. A mesma coisa vale para produtos e serviços. Não existe nenhum produto ou serviço hoje disponível que não seja para satisfazer necessidades. Então, assim também é com o ensino da administração, que o professor Carlos Alexandre, em boa hora, traz aqui para discussão com vocês. Para o Conselho Regional de Administração, para o Conselho Federal de Administração, interessa sobremaneira que vocês estejam permanentemente motivados para esse desafio da aprendizagem das ferramentas, dos instrumentos, das teorias, das práticas de administração. E liderança, que é um ponto específico aqui que o professor Carlos Alexandre vai tratar com vocês, é importantíssimo, na medida em que nós precisamos de pessoas que sejam capazes, competentes para liderar esses processos. Então, professor, sem mais delonga, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua iniciativa de trazer este tema aqui para a Casa do Administrador, desejar boa sorte. Eu vou ficar esperando depois aí, você para um tour aí pelo Conselho. Ok. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Bem, gente, bom dia a todos e a todas que estão presentes, bom dia a todos que estão nos acompanhando também via mídias. O tema é um tema interessante, é um tema provocativo, na verdade, é um tema que por muito a gente tem discutido na administração. A gente está aqui na Casa do Administrador, aqui que a gente tem os grandes avanços, na profissão, aqui que a gente discute questões importantes, tanto no que tange ao trabalho diário, tanto no que tange à formação desse gestor para o trabalho diário. Na verdade, eu vou rapidamente fazer um preâmbulo do que a gente pode trazer em termos de provocação e pretendo trazer alguns exemplos também, e aí a gente abre para as perguntas no final, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. A gente só tem que lembrar que as perguntas devem ser feitas no microfone, que depois a gente vai ter acesso aqui. Inicialmente, eu queria falar sobre o GPAD. GPAD é o grupo que estuda o ensino, o grupo de pesquisa no ensino de administração. É um grupo que vai para 5 anos. Eu sou líder desse grupo, a gente está cadastrado na CNPq.
E a gente tem escrito algum material, publicado algum material sobre isso. A gente publica algum material sobre isso, né? Recentemente a gente trouxe um artigo aqui para o Espaço Opinião do CRA. Aqui é uma publicação que a gente fez, e é um banner que a gente levou e defendeu dentro do consórcio STEAM Brasil, que é o consórcio criado por algumas universidades brasileiras com o intuito de estudar e pesquisar o ensino, de um ponto de vista mais atual, contemporâneo. A gente hoje tem uma noção que o ensino ele tem algumas modificações do que ele é hoje para o que ele foi antigamente. E o STEAM Brasil é um braço de LASPAL, que é o braço da América Latina, de Harvard, e do MIT também, né? Eles estudam e pesquisam o ensino ao redor do mundo. E a partir de aqui, a gente então pôde participar, por iniciativa da universidade que a gente trabalha, da Uniswan, a gente pôde participar de vários encontros, várias formações, no intuito de melhorar a pedagogia, digamos assim, da nossa sala de aula, né? Um contexto que nos salta aos olhos inicialmente, que eu trago para vocês aqui, é a questão da mudança, né? A gente não pode mais imaginar um mundo estático, um mundo parado como ele era. Estático não que não houvesse mudança, sempre houve mudanças, mas uma mudança que causa uma certa turbulência, né? Essa turbulência de mudança, uma geração mais nova já nem sente tanto, mas as gerações mais antigas, elas sentem uma mudança de um ponto de vista até que pode parecer uma turbulência que a gente não sabe exatamente o início, o meio e o fim das coisas mais. É engraçado, e quem está se adaptando a isso sofre com isso todo dia, né? O efêmero virando regra, quer dizer, aquela coisa que era uma moda, um casuísmo, né? Ela passa a virar uma razão quase que fundamental da sociedade, né? A gente hoje tem uma relação muito efêmera com tudo, desde a nossa roupa até os nossos aparelhos em casa, até a própria relação entre pessoas fica... As roupas, na verdade, quando eu era mais jovem, a gente conseguia ter moda, por exemplo, né? Quem dita moda? Hoje em dia é até difícil editar moda. Você pega dentro do mesmo ambiente pessoas com tons de moda diferentes, por exemplo. Então é uma mudança muito rápida, uma mudança atrás da outra. E aí é muito difícil a gente pensar o ensino, porque o ensino ele foi projetado ao longo da nossa história, né, para ser de uma forma. Eu aprendi de uma forma, possivelmente meu pai aprendeu da mesma forma, e assim sucessivamente. E a gente, como a área do ensino, e aqui a gente está falando especificamente de administração, conforme todas as outras áreas, tem sofrido para entender qual é a forma nova de ensinar. Não que a antiga, a gente vai ver isso daqui a pouco, não que a antiga tenha sumido, não é isso. Mas há algo novo surgindo e é uma discussão que o grupo de pesquisa busca a todo momento. Então, um cenário de incertezas, tanto na sociedade quanto na própria legislação, nos costumes, né, hábitos culturais, isso tudo é uma mudança constante. O que era bem aceito, outro dia eu estava escutando um professor de filosofia falar isso, ele explica o seguinte: a gente, quando era criança, na década de 70, nos anos 80, a gente se divertia com um programa de humor chamado Os Trapalhões, que era muito visto. Uma infância cresceu rindo com os Trapalhões. E o humor dos Trapalhões hoje poderia ser muito mal visto, inclusive, né? Quem tiver curiosidade de dar uma olhada, talvez ele não fosse tão politicamente correto, e as pessoas estão com um pouquinho de paciência baixa para isso hoje em dia. Então a gente não sabe exatamente. Uma coisa que pode fazer uma pessoa rir, hoje em dia pode fazer uma pessoa se ofender profundamente. O cuidado com isso na sociedade está muito grande. A sala de aula está indo para o mesmo caminho também, quer dizer, então a gente consegue entender uma incerteza, né? Assim, quando a gente não consegue olhar um pouco mais à frente, a gente fica um pouco
ressabiado. Isso afeta as empresas, o Leonardo falou, assim, como planejar, né? A gente, quando fez faculdade, às vezes uma empresa fez um planejamento estratégico para 5 anos, 10 anos, dependendo do tamanho da empresa. Hoje em dia, 2 anos é quase que um milagre conseguir fazer, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses no Brasil. Pode ter um grande problema, pode não ter problema nenhum, a gente não sabe. Os analistas de risco cresceram muito a sua empregabilidade. Isso faz com que a gente comece a ter um grande problema. Como ensinar, né? Nesse mundo. As questões de previsibilidade foram embora, a gente já não consegue mais uma solução estanque para as coisas. Outro dia eu estava conversando com um empresário, ele falou assim para mim: ai, Carlos, eu gostaria de entender quando é que vai voltar a ser como era. Aí eu falei assim: mas como era? Como assim? Ah, não sei. A gente vendia, a pessoa comprava, era uma coisa tão simples. Assim, a ideia dele de desespero porque não consegue mais nem entender como se vende direito, né? Até as áreas de marketing, recursos humanos das empresas, a área de produção, tecnologia muda toda hora. E só para reforçar, o nosso Embra desse ano tocou muito na questão da 4ª revolução, a revolução digital, né? E aí outro dia tinha um colega falando o seguinte: eu não cheguei nem na 3ª, já está na 4ª, né? Então, quer dizer, isso tudo está aí, no dia que a gente tem que dar conta de transportar isso tudo para dentro da sala de aula, né? E aí eu tenho algumas mudanças que são interessantes, trazendo agora um pouco mais para o contexto da educação. Algumas mudanças que em determinados segmentos da educação fecham os olhos, se desesperam, outros buscam se inserir e outros ficam sem entender exatamente o que vão fazer. Então, assim, para quem está estudando hoje, está pegando o epicentro dessa mudança, desse furacão, né? Que é uma mudança que ainda não está consolidada. Na verdade, o esforço que as instituições de ensino fazem hoje na formação do professor é um esforço hercúleo. Quer dizer, a gente não sabe, às vezes, nem qual é o curso adequado, como a gente vai jogando, ensinando, buscando e tentando fazer com que os professores conversem para tentar achar os nossos próprios caminhos, até porque os modelos que a gente recebe, eles são modelos pautados num outro tipo de sociedade, que não a nossa. O brasileiro tem suas idiosincrasias, né, específicas e que em outros países do mundo não existem, né? Então, na verdade, a gente está buscando e adaptando, que é uma coisa interessante. Então a gente tem uma nova geração de crianças absolutamente diferenciadas, quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Pega um aluno hoje de 19 a 25 anos, 26, 27 anos, ele já tem sérias diferenças para o aluno que eu fui, de repente. Então, e se você pegar criança menor ainda, quer dizer, isso aumenta essa diferença, uma sociedade construída em bases diferentes, interesses novos, quer dizer, multiplicidade de formas. É difícil hoje, você tem 15 segundos entre você falar alguma coisa e a pessoa pegar um celular para ver uma outra coisa. Isso, durante um tempo, podia ser visto até como um ato de... alguns professores viam como um ato de hostilidade mesmo do aluno, né? Mas é uma sociedade que está conectada, nasceu conectada. Na verdade, o aluno, ele, como todo o resto da sociedade, essa semana eu estava num restaurante, assim, era raríssimas pessoas que eu via olhando uma para a outra. Estavam abaixadas, mexendo no celular. Eu mesmo já fiz o seguinte, já criei na minha casa um grupo de WhatsApp para conversar com as pessoas de casa, né? Porque a gente consegue conversar na mesma casa. Se a gente pergunta alguma coisa, ninguém responde. Mas quando a gente pergunta no WhatsApp, mesmo que esteja todo mundo sentado no mesmo sofá, as pessoas respondem. Não vou brigar contra a tecnologia. Eu fiz o grupo da família, então eu pergunto. Levanta e pergunta, vamos jantar? Ninguém fala nada. Eu pergunto, bora, partiu jantar? Aí todo mundo, sim, 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 sim. Quer dizer, não vou brigar contra isso, né? São coisas que a gente vai aprendendo, né? Tudo bem que você pode dizer que alguns mais conservadores talvez digam que você perde um pouco da questão, muito obrigado, da regra, né? Da disciplina, talvez.
Ok, mas talvez a gente esteja caminhando para uma disciplina, para uma regra nova de sociedade. Eu não sei. Eu só acho que a gente está em momento de arriscar e dar uma olhada e perceber o que está acontecendo. A própria família, ela sofre com essa mudança. Quer dizer, e a gente tinha um determinado momento que o ensino era muito fechado entre a família, fechado assim, no sentido que eu digo assim, a regra estabelecida socialmente. A família educava de um jeito e a pressuposição era que a escola reforçava isso, e isso era reforçado em casa e a escola. O que está acontecendo é que a família está mudando, né? Algumas questões que eram importantes para os meus pais já perderam um pouco de sentido para mim. E com vocês talvez perca também, quando vocês tiverem os filhos de vocês. Então, isso acaba fazendo com que a escola, que tinha determinados patamares, comece a sofrer também. Começa a ter um desalinhamento entre a casa, quer dizer, a família aqui no caso, e a escola. Isso é uma coisa que quem estuda, pesquisa, educação, ensino, tem que olhar. E como nós que somos da área de administração, teoricamente nós somos aí os gestores, né, das instituições, de qualquer sorte, a gente tem que estar atento a isso, porque senão a gente acaba gerenciando para um determinado objetivo estratégico, né, e a gente acaba freando a aceleração, ao invés de acelerar. Né? A gente vai diminuindo a aceleração, vai puxando para a estática, então a gente tem que estar à frente. Não é à toa que o nosso Embra discutiu a quarta revolução, justamente porque o administrador tem que estar à frente disso. Né? As instituições são gerenciadas por administradores, a gente tem que estar olhando, a gente define objetivos das organizações, então a gente tem que olhar para frente. E depois a gente vai vendo o que se ajusta. Eu acho que é perfeitamente normal essa discussão. Bom, e aí a gente começa a ter um movimento das próprias instituições de ensino. Então, assim, as instituições de ensino hoje, elas começam a buscar, eu vou tentar fazer um pouquinho mais, de forma mais generalista aqui, né? Não vou falar só para a administração, porque parece que é uma coisa só da administração, e não é. Todas as áreas estão discutindo pedagogia, todas as áreas estão discutindo como ensinar na nova e moderna sociedade, né? A gente começa a ter uma busca por novos potenciais, que a gente diz que são novos skills para ensinar. Os professores já começam a sentir o revés dessa mudança, né? Tecnicamente, deveria ser a primeira a ser impactada, deveria ser a classe dos professores, e eu não sei se ela hoje acabou sendo a última, mas ela já está começando a sofrer com isso. Eu ia para a sala de aula com uma visão, uma cabeça, uma forma de ensinar, e assim, eu tenho ido nos últimos anos com outra. É óbvio, eu não posso dizer que eu não fui um privilegiado, eu fui um privilegiado porque eu estudei, tive a oportunidade de estudar durante 3 semanas, 15 aulas intensivas, né? A nossa aula começa às 8 da manhã e termina às 6 da tarde no curso de formação do STEAM Brasil, que a gente teve a oportunidade de fazer em loco, com uns professores que vieram de Harvard, do MIT, eles conseguiram, de certa forma, abrir a nossa cabeça para uma porção de questões, mas sempre colocando que o importante era a gente buscar o nosso modelo de ensino no Brasil. Não existe... Você tem sugestões, você tem exemplos de sucesso, exemplos de fracasso, e a sala de aula passa a ser um grande teste. Né? Eu mesmo, nesses últimos 4, 5 anos, eu tenho testado demais. Algumas coisas funcionam, dão certo, são maravilhosas, outras não funcionam. Eu tenho um compromisso sempre de filmar tudo, fotografar tudo, porque como pesquisador da área a gente tem que ter o acervo para poder discutir as coisas depois. E assim, a reprodução de conteúdos, né? A minha faculdade era uma faculdade puramente de reprodução de conteúdos. O professor entrava, dava uma matéria, escrevia no quadro, a gente copiava aquela matéria, decorava aquela matéria, ia fazer uma prova sobre aquela matéria. E na verdade, era só isso. A reflexão vinha a partir do acúmulo dessa cultura e desse conhecimento. E a gente começava, a gente ia para o mercado, e no mercado a gente ia aprendendo algumas questões da prática do próprio ensino. Práticas acadêmicas e práticas do trabalho fora da academia também. A maioria dos seus professores começou trabalhando em empresas, uma grande maioria,
e a partir de determinado momento, pela formação que tinha e coisa e tal, buscou enveredou para o campo do ensino. Alguns continuam fazendo as duas coisas e alguns foram para um lado só. Ou voltaram para empresas não de ensino, ou foram totalmente só para o ensino. Então, assim, algumas questões começam a ser também levantadas com relação ao trabalho de comportamentos específicos. Quer dizer, eu cheguei a ter, na minha faculdade, no meu curso de graduação, 4 disciplinas específicas de matemática, mais 4 de estatística, mais, enfim, era uma série pesada de questões que poderiam ser indicadas para mim de forma adjacente ao estudo principal, e não como estudo principal. O que eu estou querendo dizer é que eu talvez tenha perdido muito tempo com coisas que eu não ia usar na minha vida tanto, e comecei a perder tempo, por exemplo, com a capacidade de ser líder. Né? Então, assim, eu não tive nenhuma disciplina de liderança, alguém me ensinando o que era ser líder, alguém mostrando onde eram meus pontos falhos. Onde eu aprendi isso? Ficando desempregado. Foi assim que eu aprendi. Então você tinha aquela questão do cara sair para trabalhar, precisar de muitos anos para adquirir comportamentos e capacidades, ser empreendedor, por exemplo, é uma capacidade que hoje está em voga. Quer dizer, então, assim, empreendedor não só no ponto de vista de abrir seu próprio empreendimento, mas o próprio empreendedor intraempreendedor, quer dizer, aquele cara que cresce dentro da empresa, que busca formação, que busca continuamente ser um cara que dá um passo à frente dentro da empresa, que são questões nevrálgicas hoje. Né? Você pega um comentarista de empregabilidade, dificilmente ele vai falar especificamente sobre questões menores, técnicas, ele vai falar muito sobre comportamento. Né? Talvez comece a se ter a ideia de que essa sociedade nova que está chegando, que eu comentei anteriormente, possa buscar o conhecimento dela mais sozinha. Precisa de mais autonomia. E aí, assim, algumas questões que começam a aparecer também relacionadas ao alinhamento entre conhecimento, procedimento e atitude, né? Na nossa casa a gente chama de conhecimentos, habilidades e atitudes, o nosso chá. Em algumas outras áreas da ciência, CPA, que é conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal. Quer dizer, uma parte voltada à questão do conhecimento, outra parte ao saber, né? Uma parte voltada ao saber fazer, procedimento, né? E a outra parte voltada ao atitudinal, e o atitudinal começa a ganhar mais força. Que até certo momento foi uma coisa que a universidade pública trabalhou muito, muito bem. Porque como o aluno era obrigado a ter muita autonomia, ele ganhava isso mais do que um aluno de faculdade particular, digamos assim, que tinha um apoio maior do docente. Então isso é uma coisa fundamental e é revista hoje, e é por isso que a gente tem um certo equilíbrio maior hoje entre esses currículos, digamos assim. Né? Isso aí, gente, começa então a modificar os próprios currículos. Os currículos das faculdades começam a ter matérias mais alinhadas com campos atitudinais e procedimentais, quer dizer, entregar resultados. Eu conversei nesses treinamentos, eu conversei com um professor, né? E ele falava o seguinte, não, a minha matéria não tem conhecimento. A minha matéria é o seguinte, eu dou uma encomenda para o aluno e o aluno tem que dar conta de vender. Se ele não vender, ele fica reprovado. Então, a matéria é entregar um produto pronto e vendido. E ele ainda dá quanto que o aluno tem que arrecadar. Então, a matéria é criar um produto, conceber. Na verdade, ele busca, e assim, como é que ele concebe? Ele é um estudante de gestão, como é que ele vai fazer? E aí ele fala assim, eu não tenho ideia. A matéria é dele, ele tem que conceber. Então ele vai falar com o cara da física, é uma universidade tem vários cursos. Então é um produto indicado à fisioterapia, ele vai lá no fisioterapeuta, pergunta, aí vai para o físico, aí vai no engenheiro, no final ele concebe o produto, ele estuda, fala com o economista, alguma coisa que ele precisa, ele concebe o produto, vende, e ele tem que trazer aquela receita para o professor. Aquela receita depois, lá eles têm facilidade com relação a isso, aquela receita depois é revertida no próprio ensino da sala de aula do professor.
né? Uma coisa que no Brasil estava longe de fazer ainda, mas são modelos. E a gente tem, então, essa possibilidade de ver isso e isso é legal porque a gente começa a pensar o que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer. Isso não para hoje, né? E aí você começa a ter, então, uma mudança nos próprios, no próprio recrutamento, na própria seleção, no treinamento, no desenvolvimento do docente, na integração desse docente. Quer dizer, antigamente, o meu primeiro processo seletivo que eu fiz como professor, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu cheguei, fui recebido por um coordenador de curso, ele conversou comigo e, muito obrigado, você tá contratado. Foi o meu primeiro processo seletivo como professor. Ele olhou quem eu era, conversou comigo, perguntou, estava contratado. Eu já participei de processos seletivos, eu fui gestor de um curso da faculdade que eu trabalho por quase 13 anos, né? Quase 26 períodos, que é muito para a gente ter uma média hoje de 4 a 6 períodos, né? Mais de 23 períodos, e eu comecei também apertando a mão de professores falando bem-vindo. Eu já participei de processos seletivos mais no final agora, que tinha 8 pessoas no processo seletivo. Era uma prova de aula com 8 pessoas. Não que eu não tivesse visto prova de aula, mas eu já participei de prova de aula com o coordenador do curso e mais um professor ou dois, né? E participei de processos seletivos agora com gerente de outras áreas, com gerente de recursos humanos, era uma coisa inconcebível, uma instituição de ensino até pouco tempo atrás, com gerente de recursos humanos, olhando a pessoa, com gerente de núcleo psicopedagógico, olhando a capacidade pedagógica do professor, se ele está passando na frente do slide, se não está, uma opção de coisa que a gente nem via, mas o pessoal da área técnica, eu já participei de processo seletivo para o professor, com vice-reitor do lado olhando, né? Então a preocupação com o recrutamento e seleção do docente é incrível hoje. E também com desenvolvimento, curso atrás de curso. Por exemplo, tem instituições que fazem a cada semestre cursos novos. Aqui eu trabalho de 6 em 6 a cada 6 meses, quer dizer, um período, ela faz no mínimo 2 treinamentos diferentes com os professores, com os docentes. Para trocar material, para discutir práticas de sala de aula, uma terminologia muito da área, prática pedagógica inovadora, se usa muito isso. A própria amarração das grades curriculares em cima dos 4 pilares da Unesco, né, para a educação, que é o saber fazer, o saber ser e saber conviver, que em certa forma a gente consegue trazer para dentro do nosso chá, né, discutir. E aí a própria questão relacionada com o comportamento docente em si, né? Então, relacionado ao professor sendo empreendedor, se postar como um líder. Eu tinha professores na minha época de faculdade que a cabeça era entrar na sala de aula, explicar aquele conteúdo e simplesmente ir embora da sala de aula. Isso tem mudado. O professor hoje ele começa a ser um conselheiro do aluno, ele começa a buscar a formação continuada. Antigamente a gente lia questões técnicas sobre a nossa área, era isso que a gente fazia. Então a gente pegava, eu sou administrador, eu pegava todos os artigos novos que saíam sobre administração, estudava, e aí passava para os alunos. Hoje, além disso, quer dizer, essa preocupação continua, mas eu também já tenho uma obrigação de ler, entender, estudar questões de pedagogia. Não que não houvesse professores naquela época que não fizessem isso. Havia. Mas isso começa a ser uma coisa fundamental para todos de todas as áreas. Então, assim, é uma busca eterna pelo aprendizado. A gente começa a ter isso de outra forma. Os professores começam a ter que ficar mais próximo das empresas, quer dizer, das instituições que trabalham, né? Eu botei ali, entre aspas, o donos do negócio, porque eu li isso numa carta de valores que eu achei bem interessante. O professor tem que se sentir dono da faculdade, eu achei interessante essa questão. Nada diferente do que a gente já fazia numa empresa, desde a década de 70, 80, já se falava isso, olha, o empregado tem que se sentir dono, né? Mas o professor se sentia mais como aquele cara que vinha, né? O saber e ia e vinha e tinha uma faculdade trabalhando para ele. Até o trabalho administrativo do professor hoje aumentou. A gente tem uma quantidade de registros, lançamentos, uma opção de coisas que ficam... trazem esse professor quase que para uma condição de só poder fazer aquilo, de tanta coisa que tem. Mas isso mostra, talvez, para quem imagine, uma evolução do ponto de vista
do empregado, o empregado do professor, com a instituição, um vínculo maior. Que eu não sei se é uma coisa, uma visão de passado, uma visão de futuro, mas é uma coisa que a gente está sofrendo aqui no Brasil, a gente está vendo. Bom, e aí eu trago agora, para a gente discutir, alguns exemplos de sala de aula, né? Eu sei que tem, pela web, uma série de professores, além de alguns professores que eu já reconheço aqui, agradeço aos mestres que estão presentes aqui. É sempre bom falar com um colega e poder discutir. Uma das coisas que a gente sempre viu nesse grupo de professores que vem lecionar para a gente aqui é a incrível capacidade. Foram 15 professores diferentes. Então eu tive a oportunidade de conversar com um professor de física do MIT, que provavelmente deve ter ensinado, sei lá, para o Jobs alguma coisa, e eu estava lá com ele, quer dizer, uma coisa fantástica, assim, não dá para descrever o que é. E até conversar com um cara que constrói o laboratório, o cara é diretor dos laboratórios. Então, Harvard não constrói um laboratório, por exemplo, sem ele. Ele que dá o ok para os laboratórios. E é impressionante, uma coisa que me impressionou muito, começou com cerca de 100 professores, e chegou a 160 professores, é uma sala de aula com 180 pessoas, com um professor só, 180 pessoas. Não foi a sala de aula que ele trabalhou com mais, o Eric Mazur chegou a trabalhar com 1.500 pessoas, uma sala de aula com 1.500 alunos, porque uma das coisas que ele levou daqui do Brasil é que muitos professores reclamavam da quantidade de alunos em sala de aula. E aí ele resolveu provar que com os métodos mais adequados ele conseguiria atingir muito mais gente. E ele deu uma aula para 1.500 pessoas em 3 prédios diferentes, ao mesmo tempo. Cientista tem isso, né? Ele trabalha com as hipóteses e aí tenta refutá-las ou não e aí chegar a conclusões específicas daquele estudo dele. Não é que isso assuma uma verdade para a ciência. A partir de agora é assim, não. Mas ele traz alguns pontos para se discutir. Então, eu pude testar. Me foi permitido isso, né? A instituição de ensino que eu trabalho me incentivou a isso. Muitas delas hoje incentivam a isso. Então, algumas coisas que a gente pode fazer com uma sala de aula, né? E aí, assim, é bom a gente sempre falar, eu nunca tive medo de errar. Então, assim, a gente testa e erra e acerta. A gente conversa com nossos gestores para que eles entendam o que a gente está fazendo, mostra, conversa no NDE do curso. Nossos cursos no Brasil tem uma coisa chamada NDE, que são os núcleos docentes estruturantes dos cursos, que são os professores que discutem desde como será a matriz curricular, até quais serão as disciplinas que ali entrarão e como elas se integram e como o conteúdo programático se integra ao currículo. Então é um grupo de professores que discute isso. Então é legal que a gente possa discutir, possa fazer e possa buscar melhorias. É assim que funciona, né? A educação tem que estar na frente. Então, assim, o pressuposto precisava de uma sala de aula em que o aluno fosse mais participativo. E aqui vai um cuidado que a gente tem que ter, uma coisa que a gente viu. Eles trabalham lá com uma coisa chamada continuum de autonomia. Não adianta você pegar o aluno do primeiro período e querer que ele tenha autonomia total. Ele corre atrás, ele vê, não adianta. Eles testaram isso lá por mais de 25 anos e não deu certo. Eles recomendam que essa autonomia vá sendo gradual. Mas eu precisava de uma sala de aula em que o aluno estivesse mais à frente. Porque eu tento explicar da seguinte forma. Eu não consigo a atenção dos meus filhos em casa. Não adianta. Eu só consigo a atenção deles quando eu estou fazendo com eles alguma coisa que eles, na verdade, eles estão fazendo e eu participo. E aí eu tento ali naquele meio inserir os ensinamentos que eu trago, né? Então, assim, se isso é uma coisa que eu tento fazer em casa, tenho que fazer em casa, talvez seja interessante eu buscar isso para a sala de aula também. Uma outra questão é a necessidade de buscar novas formas de lecionar os conteúdos. E aqui, presta atenção, conceituais, procedimentais e atitudinais. Veja, conteúdo conceitual parece ser uma coisa meio estanque, meio fácil. Olha só, eu dou a matéria, você copia, decora ela, pensa e na prova eu te pergunto. E aí aqui, assim, a gente tem um estudo na pedagogia de algumas pessoas importantes, um modelo que é muito falado hoje, é o tal do modelo do Bloom,
que é uma pirâmide de cognição, né, de aprendizagem. Ele divide a pedagogia em 3 grandes grupos. Ele divide em cognição, que é o aparelho de aprendizagem, relacionamento. Ele diz o seguinte: não há como se estabelecer cognição, ou ela pelo menos fica mais defeituosa quando a gente não estabelece uma relação entre o professor e o aluno. A relação é fundamental. Se a relação não for estabelecida adequadamente, o processo de cognição piora muito. E uma terceira, que é a psicomotora, né? A psicomotricidade, coisa e tal. Isso vai desde a criança. Quer dizer, a criança tem as idades certas para aprender determinadas coisas. Determinado movimento de pinça, por exemplo, ela só tem a partir de uma determinada idade. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado e olhar. Mas aqui, a mais difundida, se a gente botar na internet, a gente vai achar mais só a parte de cognição. E a parte de cognição, ela parte de conhecer, compreender, capacidade de praticar, aplicar, analisar, até chegar na parte de criar. Então, assim, é necessário que haja um alinhamento entre o que o objetivo da disciplina pede e a estratégia que o professor utiliza em sala de aula. Metodologia de ensino é uma estratégia de sala de aula. Na verdade, o que determina o que eu quero do aluno é o que está no objetivo da disciplina, que foi construído pelo núcleo docente do curso, que está no projeto pedagógico do curso. A minha prova, uma prova é função do objetivo da disciplina. Então, se o objetivo da disciplina é que o aluno tenha capacidade de fazer análises, a minha prova será em cima de fazer análises. O que não adianta é a minha disciplina ter como objetivo conhecimento e compreensão, e a minha prova vir buscando análise e criação. Porque eu não treinei isso com o meu aluno. Ele não trabalhou isso. Então esse é um desalinhamento, principalmente para a nossa área, que eu faço a primeira parte, porque isso eu vi em mim. Na verdade, as minhas provas eram provas de concurso público. Eu sempre aprendi que o modelo de prova era aquela que entrava em sala de aula e rasgava. Botava, quem sabe, quem não sabe, medida de concurso público. Com o tempo eu aprendi a ver que isso não era adequado. A minha prova tinha que ser ajustada ao objetivo da disciplina. Tudo bem, eu não concordo com o objetivo da disciplina, então eu vou no NDE do curso e mudo o objetivo da disciplina. O que eu não posso é cobrar na prova uma coisa que não é. Então eu aprendi que a prova não era um concurso público, era uma prova que tinha a ideia de construir. Para que o aluno visse o que ele não aprende, para que o aluno visse onde está a deficiência dele e para que eu visse aonde a minha metodologia, que é uma estratégia de sala de aula, está desalinhada com o objetivo. Uma necessidade maior de penetração junto aos alunos, em turmas grandes. Então, eu tinha esse pressuposto, a minha preocupação era, a turma está crescendo, e aí, como é que eu faço? Porque brigar no gogó com 70 pessoas é muito difícil, né? E eu não posso pensar só em mim. Quando a gente está discutindo pesquisa, eu não posso pensar eu como professor. Eu posso ter alguma característica que faça os alunos ficarem quietos, mas eu posso ter um colega do lado que não tem essa característica. Então, quando a gente discute pedagogia, a gente discute para todos os docentes, para todos os professores, para todos os tipos de alunos, em todos os tipos de faculdade. A necessidade de conhecer os alunos e entendê-los de forma um pouco mais individualizada, né? Mesmo com uma turma grande. E aí, assim, muitas vezes eu escuto, cara, é impossível olhar o aluno de uma forma individualizada numa turma tão grande. Ora, tudo bem, eu posso não conseguir fazer marketing 1 a 1, mas não preciso fazer marketing de massa também. Eu posso trabalhar com grupos, eu posso fazer uma personalização em massa. Isso aí foi escrito na década de 90, uma técnica de administração. Uso isso para a sala de aula também. Posso não trabalhar com 1 a 1 no sentido de 1 a 1, mas eu posso trabalhar com grupos de perfis parecidos. Basta eu ter criatividade como eu vou pensar minha sala de aula para isso acontecer. E a necessidade de trabalho mais externo ao encontro, né? É muito difícil você, em 2 horas de encontro numa semana, fazer com que o aluno aprenda recursos humanos e marketing e tudo o resto. Esse aluno tem que ter um trabalho fora sala de aula maior. No Brasil, a gente tem a característica do aluno que estuda e trabalha ao mesmo tempo, o que é um limitador para a gente. Não tenha dúvida que é um limitador. A gente, durante muito tempo, tem a ideia de que, tecnicamente, o nível superior deveria ser um cara que, tecnicamente eu estou falando, né, deveria ser um aluno que para de trabalhar,
e fica dedicado ao estudo. Algumas universidades são assim no Brasil. Você trabalha em regime integral. Mas não é a nossa realidade. Então, quer dizer, a gente vai fazer o quê? Vai chorar que o modelo brasileiro é diferente? A gente tem que ter uma pedagogia que leve isso mais próximo da necessidade. Se não ficar perfeito, que melhore o desempenho. O que não adianta mais é a gente ter multinacional no Brasil que não contrata mão de obra brasileira, contrata mão de obra externa. Isso aí é uma loucura. Eu preciso ter um cara aqui formado aqui dentro que tenha capacidade de brigar de igual para igual lá fora. E não adianta dizer que isso é só uma questão de esforço do aluno. É também. Mas é do docente, é da instituição de ensino, é do governo, é de todo mundo. Né? E a gente tem que caminhar. E aí aqui, o que está escrito ali é a organização prévia de uma disciplina, né? Então tem questões aqui, o que está sendo abordado ali? Que vão desde como arrumar a sala de aula. A aula não é a aula só. A aula ela começa antes. Uma das coisas que a gente percebe é que quando a gente estrutura a aula antes, a gente trabalha menos durante a aula. Né? Então, assim, um erro que muitos docentes têm é achar que isso aí aumenta o trabalho dele. Não é muito verdade, não. Você consegue preparar uma aula muito bem preparada e durante aquele período de aula quem trabalha são os alunos. E você aí consegue sair do papel de cara que lê o slide para ele, cara que fica falando, para um cara que descobre e olha as aparências, olha assim. Às vezes a gente está falando, a gente está tão comprometido com a fala, porque tem uma linha de raciocínio, porque o nosso cérebro não consegue dividir 3, 4 coisas ao mesmo tempo, que a gente não consegue olhar o rosto do aluno. E não olhar o rosto do aluno, muitas vezes é perder um sinal de expressão muito interessante para a gente. Às vezes a gente não consegue olhar a expressão do aluno. A expressão escrita. Então, assim, uma sala de aula preparada e organizada, eu vou mostrar uma coisa boba para vocês aqui. Os professores que estão acompanhando a gente, que estão podendo olhar pela internet ou pela TV, enfim, os colegas que estão aqui vão ver que uma coisa simples, às vezes eu consigo organizar uma sala de aula para me dar um extrato. Né? Esse exemplo aqui está ligado, por exemplo, a uma sala de aula que eu estava estudando com eles TCC, era seminário de pesquisa, e eu queria dar uma olhada como é que era o comportamento deles em relação à leitura do que eu pedia para fazer. Na verdade, eu pedi para que eles vissem um vídeo. A partir da visão desse vídeo, eu ia fazer uma atividade em sala de aula com eles. A arrumação prévia da disciplina foi bem simples, né? Essa aula que eu organizei a sala para acontecer é o que a gente chama de instrução em pares. Peer Instruction é uma das áreas principais do professor Eric Mazur. Ele discutiu isso. A instrução em pares, o pressuposto que é aqui é que às vezes a gente, como professor, um dos pressupostos dele é que às vezes a gente, como professor, está num nível de discussão daquela temática tão avançado que às vezes é difícil a gente dar um passo para trás e entender onde é a dúvida do aluno. Às vezes é difícil até explicar. Né? A gente teve recentemente uma aluna que ela tinha um problema que era interessante, que era ela não conseguia entender por que ela não podia usar uma regra de multiplicação na soma. Tem uma regra de multiplicação, mas não é bem uma regra, mas assim, uma coisa usual da multiplicação, que é, quando você multiplica, você pode separar os zeros do final, tira, multiplica daqui, pega os zeros e acrescenta no final. Ela fazia isso na soma, então dava errado. E aí falava, mas não pode. A fala do professor era, não pode. Ela, mas não pode por quê? Então, assim, está num nível de entendimento tão ainda na fase do conhecer, que ela não conseguia compreender. Então, assim, precisou, e aí é que é legal, precisou uma professora nossa, que a gente está falando de aluno de faculdade. E aí passou, a gente não conseguia, tinha assim, 2 professores de matemática, um de engenharia, eu estava ali também como chefe, não conseguia pensar o que falar. Porque ela não conseguia, não pode, por quem disse que não? E aí uma professora com um aluno do ensino fundamental, mãe, não professora, a mãe, falou o seguinte, por que vocês não fazem um desenho para ela, mostra unidade, dezena e centena? Puta, ninguém tinha pensado nisso, cara. Pega lá como é que ensina a criança, bota aqui unidade, dezena e centena, tá vendo? Na multiplicação não é assim, né? Ela entendeu. Então o Peer Instruction trabalha com a ideia de que um aluno que entendeu
acabou de entender, acabou de compreender, talvez ajude muito mais rápido o colega que não entendeu do que o próprio professor. Então eu consigo botar um aluno que compreende com quem não compreende. Talvez o professor aí faça uma intermediação, né? Vocês têm a linguagem entre vocês. A gente, às vezes, não consegue acessar. Então isso é importante para que a gente possa repensar o ensino. Aqui, isso é um exemplo bem simples, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é uma mesa. É uma mesa com número de grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. E aqui em volta tem números. Os números estão colados. Isso aqui você faz 15 minutos, 20 minutos antes da aula começar. Vou lá na mesa. Pronto, criei meu ambiente. O aluno senta onde eu disser que ele tem que sentar, não onde ele quer. Então, se eu quiser economizar mais tempo ainda, eu posso fazer na hora. Entra você, eu digo assim, ó, você. Mas se eu quiser, eu boto uma lista na porta. Essa lista aqui, os alunos estavam arrumados por CR, que é o coeficiente de rendimento. Então, nesse assento aqui, era o aluno, por exemplo, com o maior CR, o segundo, terceiro, quarto e o quinto CR. Tecnicamente, em determinado momento do ensino, se achou que esse era o cara que ia ser o presidente da empresa, o mais inteligente, mais capaz, notas maiores, e esse aqui era o pobre coitado, sofredor. Eu aprendi assim. Eu garanto que muitos professores que estão vendo também. Aí eu arrumo a sala. Por que a sala está arrumada assim? Porque com a sala toda arrumada de forma... isso aqui é um tipo de extrato. Eu fiz um extrato por CR, podia fazer outro extrato. Podia fazer por mulheres, por homens, por mais alunos mais maduros, menos maduros, o que eu quisesse. Mas eu preciso arrumar minha sala. Os alunos sentados um nas costas do outro, um na nuca do outro, eu não consigo entender quem é quem. Está todo mundo junto, está todo mundo misturado. Hoje nós estamos no auditório, eu não sei. Desse jeito, eu tinha como a minha sala de aula todos os alunos com notas supostamente mais altas, CR mais alto, voltados para lá, e todos com a nota mais baixa voltada para cá. Então eu ganhei na sala de aula o quê? Uma visão panorâmica que eu não tenho normalmente. Era o teste que eu ia fazer no dia. Eles tinham que ler um texto, ver um vídeo. Isso tudo é uma estratégia, tá, gente? O objetivo não era esse. O objetivo no final da aula é outro. Então, na verdade aqui, eu conseguia ver minha sala de aula de que forma? Quando eu perguntava assim, gente, por gentileza, quem leu o texto? O meu pressuposto, o que eu achava, era que todo mundo que tivesse desse lado aqui, os CRs mais altos, deveriam ter visto e lido. A gente partia do pressuposto que o melhor aluno é aquele que busca a formação. E esses aqui, que são os CR mais baixos, talvez sejam as pessoas que não tiveram oportunidade de ler ou não quiseram. A gente tem as duas coisas, tem o cara que não quer e tem aquele que não pôde. Isso fica muito misturado, eu não sei. Quando o cara diz assim, professor, desculpa, eu não tive tempo. Eu não sei se ele não teve tempo ou ele não quis. As duas coisas podem estar ali juntas. Não estou lá com ele no dia de trabalho dele para saber. De repente ele teve tempo, de repente ele não teve. E aí, então, dessa forma, eu consegui separar minha sala de aula para fazer uma atividade. O meu pressuposto quando eu perguntar isso, todo mundo que estava levantado para lá vai levantar a mão. E aí eu pude... Gente, isso é uma pesquisa. Uma pesquisa feita numa sala de aula, sem mexer com ninguém. Nenhum deles sabia o que eu estava fazendo. E aí todos eles levantaram a mão. E aí eu digo assim, todo mundo que estava para cá leu. Tá legal. Então, assim, esses caras devem ter o conhecimento. Agora eu preciso medir a habilidade de atitude também. Tá? E assim, para minha surpresa, e agora a gente vai dar uma olhada nos próprios trabalhos, eu comecei a descobrir que esse cara aqui, o CR mais alto, por exemplo, nessa pesquisa, eu estou falando especificamente nesse teste, dessa turma, nesses trabalhos, esse cara realmente lia o texto, mas muitas vezes ele não conseguia conduzir a reunião do grupo. E eu comecei a pensar, gente, eu tenho um cara que é cheio de conhecimento, mas ele é muito ruim de atitude. E aí eu pegava o cara, em 10 minutos, o cara que não tinha lido nada estava comandando o grupo. Talvez ele entenda mais a necessidade de sobrevivência dele. Ele olha e diga assim, cara, eu tenho que passar à frente, tenho que comandar. Impregnado de atitude. E o outro talvez não. Só que antigamente, eu não estou dizendo que isso é assim sempre, mas eu estou dizendo assim, em determinado momento a gente achou que sempre esse cara era o presidente. Só pelo conhecimento. Hoje a gente já começa a ver que a atitude também pode equilibrar as coisas. E aí olha que legal.
Estão percebendo? Um ao lado do outro. Um cheio de atitude sem conhecimento nenhum. Outro cheio de conhecimento sem atitude nenhuma. Talvez a gente consiga equilibrar isso, fazer um conversar com o outro. E eu tive, assim, coisas maravilhosas em sala de aula. De eu poder perceber. Como eu não sou eu que estou ficando trabalhando, não estou em pé falando como eu estou aqui com vocês, eu estou observando. E aí eu tive coisas aqui que eu assisti da minha frente, porque está aqui, né? Eu estou aqui e estou escutando. O cara fala assim, para que tu estuda tanto se tu não consegue fazer as pessoas te ouvirem? E o outro falava assim, pô, eu não posso ninguém me ouvir, mas quem vai ser contratado sou eu que sei pra caramba. Você não sabe nada, não vai ser. Olha que discussão. Fantástica entre os dois. Ali eles não estão brigando, eles estão equilibrando condição de ver o mundo. E aí o cara que não leu nada passou a ler um pouquinho pelo outro. Em compensação já falou um pouquinho. Pô, cara, o nego te faz gato de sapato aqui, tu não fala nada. Isso é formação superior. Então, assim, são testes. Esse primeiro vídeo aqui é um vídeo. Eu sempre faço vídeo nas minhas aulas para justamente poder trazer nas horas de discussão para que vocês, para que os professores, colegas entendam, né? A gente vai. Você quer que eu clique aqui no primeiro vídeo ou você quer que eu coloque o primeiro vídeo? Como é que você quer? Esse primeiro aqui. Agora estamos escrevendo o parágrafo do grupo. A sua discussão está aberta. Tá vendo? A mesa tá. O áudio não faz nem tanta importância para vocês, mas aqui. Eles estão arrumados segundo aquele critério que eu falei. Cada um virado para um lado, cada um virado. Eu tô daqui, eu tô filmando e tô olhando eles. O que eles estão fazendo ali? No primeiro momento, eles trazem de casa, né, os textos. Muitos não leram, muitos não discutiram. E aí, nesse momento, eles ficam excluídos. Eles se sentem excluídos. Porque assim, não pode fazer nada. Individualmente, cada um escreve um parágrafo sobre o vídeo que viu. Professor, eu não vi. O que eu faço? Falei, nada. Espera aí que daqui a pouco você vai participar. Mas por enquanto, espera. Então é o momento que cada um escreveu o seu parágrafo sozinho. Aquele cara não participou. Depois, no segundo momento, eu peço que saia um parágrafo do grupo. Aí ele se sente inserido. Ele começa a falar. Ele não quer ficar muito para trás, ele quer falar também. E eu tenho uma interação. Que, em princípio, um nas costas do outro, sentado, alinhado, fila indiana, a gente diminui. E aí aquele cara que não falou com ninguém na aula, talvez fale com alguém. Tem segundo vídeo aqui. Esse segundo vídeo, então, o que eles estão fazendo? Depois que eles escreveram os textos, eles vão para o quadro. E eles passam a escrever aquele parágrafo deles no quadro. No momento que eles começam a escrever o parágrafo deles no quadro, acabam, um grupo avalia o outro. E aí você descobre como é engraçado, né? Porque a gente corrige a prova, né? Mas a gente não sabe que o aluno consegue corrigir também, né? Eles começam a corrigir um trabalho do outro. Na verdade, aqui eles têm uma premiação. O grupo eles vão passando a batata quente um para o outro. Quem não conseguir justificar porque que errou, também eles estão olhando tudo, erro de português, vírgula, ponto. Eles não sabem qual é o objetivo, eles só estão fazendo uma técnica, só estão trabalhando, não tem ideia. No final, quer dizer, a aula era, uma aula de terminário, de TCC, era mostrar para eles a importância de um texto bem corrigido, de um texto bem falado, com a pontuação certa, para que o aluno não apresente um TCC com defeito, porque senão ele vai ser reprovado numa banca. Então, e o aluno sempre tem a ideia de dizer que ele não consegue, tudo não consegue. Depois que você acaba esse exercício aqui, pode botar. Agora nós estamos na fase 5, a fase em que cada grupo... Fase 5, tá reparando? Fase 1, fase 2, tudo com tempo cronometrado. Não tem bagunça na sala de aula. E agora eles estão avaliando os trabalhos dos colegas. Repare, isso é uma sala de aula de trabalhos dos colegas. Última coisa da noite. Último tempo da noite. Sexta-feira. Espia. Eles vão avaliar. Quem tá com o celular na mão aí? Tenta achar. Tudo. A ordem é do 1 ao 9. O grupo 2 avalia o grupo 1, o grupo 3 avalia o grupo 2, o grupo 4 avalia o grupo 3 e assim sucessivamente. O grupo 1 avalia o grupo 9, que é o último. E assim a gente volta ao início. Repararam, então? Eles têm 3 minutos para fazer. É uma sala de aula que está todo mundo trabalhando. No final, qual é a minha função? Depois que já está todo mundo bastante suado, eu sento todo mundo e falo assim, 5 minutos para eu fechar. Aí eu dou o conteúdo que eu quero. Mas eles vivenciaram aquilo. Eu costumo fazer, às vezes eu divido a turma em grupo e trabalho de uma forma que o aluno se levante e trabalhe.
Na verdade, por que eu incentivo? Eu incentivo que o cara trabalhe, que o cara busque a leitura, que o cara faça. Um professor em sala de aula com um aluno que estudou alguma coisa, ele tem uma outra performance, né? E se eu for um preparador físico e pegar uma pessoa que nunca fez uma preparação física na vida, eu vou ter um trabalho. Eu vou ter que começar do zero, mostrar como é que ele faz, vou ter que botar peso, qual tipo de exercício. Se eu pegar uma pessoa que seja experiente, que esteja sempre trabalhando na academia lá, fazendo o exercício na preparação física, talvez eu só corrija rapidamente. Digo assim, olha, isso aqui olha, eu já não vou ter que explicar o exercício. Eu vou parar o cara e falar assim, olha só, por favor, agora você para com esse e vai fazer o supino. O cara já sabe o que é o supino. Então, na verdade, uma sala de aula que um aluno se prepara, ele dá ao professor uma velocidade de poder discutir coisas mais legais, mais a fundo. É só isso. Agora estamos escrevendo o parágrafo do grupo. Tem que passar o slide. Espera aí que eu vou passar aqui. 5, a fase aplicada. Pronto. Algumas dificuldades a gente encontra, que são as que eu acabei de falar para vocês, né? Às vezes o aluno no início não se sente inserido e coisa e tal. Mas é uma coisa interessante que eu queria falar para vocês. Quando o aluno começou a não se sentir inserido, ele começou a chegar em cima da hora na sala. Lá nos Estados Unidos, isso é um pouquinho mais... Eu vi o modelo e vi um pouquinho mais... Eles são um pouquinho mais grosseiros com relação a isso, né? O aluno que chega depois, ele não pode participar da aula. Ele fica sentado nas cadeiras em volta, a sala de aula está aqui, o professor está aqui, o professor fica no meio, né? E quando ele chega atrasado, ele não participa, ele fica lá no fundo da sala, sentado em umas cadeiras que não são ali do grupo de participação. Que a gente não tem como fazer isso, por enquanto, não é essa a ideia, nem é essa a ideia, mas lá eles têm esse hábito, eles nem perguntam, eles já sentam e ficam lá. Aí você pergunta assim, poxa, chato, né? Mas o cara fica excluído. Não, aí é que está o negócio. Quando a ideia é pesquisar o novo, você ganha uma dimensão, um colorido que a gente às vezes não pensa. O cara que entra não pode participar da aula, porque chegou atrasado, ele fica lá, mas ele fica, sabe com quem? Com os alunos da próxima aula, com os alunos de períodos anteriores. Então ele fica discutindo matéria lá atrás. E ele fica pro cara assim, eu já fiz, vai ser legal. Então você cria um ambiente de aprendizagem que às vezes parece que é uma exclusão e não é. Às vezes aquele cara que chegou depois começa a virar um líder para os colegas mais novos. E aí começa a ser procurado. E aí começa a assumir uma responsabilidade diferente. Tudo é muito pensado, é milimetricamente pensado, né? Não é muito assim, vamos fazer para ver o que dá. Não é isso. Escreve, testa, pega resultado, apura, melhora, sistematicamente. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns alunos que participarão disso. É uma aprendizagem por times e dramatização. Dramatização é um barato, é peça de teatro, acontece. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem essa aula, não é minha sala de aula dentro das 4 paredes da sala de aula. Essa sala de aula aqui é, por exemplo, feita num centro cultural. Então, assim, volta e meia, quando eu tenho possibilidade, eu levo a galera para um lugar diferente. Então, essa aula aqui é feita no centro cultural. Tem uma exposição. E o fundamento dessa aula, eu queria mostrar para eles a importância de escrever um referencial teórico. Então, tinha 2 formas de fazer isso. Como eu fazia antigamente, escrevia o que era um referencial teórico, mandava eles pesquisarem no livro, bababá. Ou eu tinha que fazer eles participarem de algo que eles não esquecessem. E não esquecer para, no final, amarrar aquilo no conteúdo que eu queria. Então, eu comecei a descobrir que o que eu levava 1 hora para falar na sala, eu comecei a falar em 2 minutos. Bastava o cara ter experimentado aquilo. Então, esse primeiro momento aqui, só para vocês entenderem, é um momento que eles estão... eles têm que escrever uma história. Então, eles teriam que escrever uma história, era isso que eu pedi. Então, eu dividi eles em grupos e cada um teria que escrever um pequeno texto, uma pequena história sobre a exposição. Eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eu digo, tem que ser uma história, tem alguns pressupostos. Por exemplo, se eu perguntar, se você descrever alguma parte do texto, e eu perguntar, da onde veio essa parte aqui? De que foto da exposição? Você tem que ser capaz de parar e me mostrar, não, foi daquela foto ali que eu tirei essa ideia para fazer isso. Ele não sabe o que eu estava fazendo, mas eu estava mostrando, fazendo ele experimentar o que é a ideia de eu conseguir buscar a referência para aquilo que eu escrevi. Ele não sabe. Ele só sabe que ele está copiando uma foto de algum lugar que teve uma história sobre isso.
E depois, no segundo momento, que é a parte mais legal, eles apresentam. Então, eles ficavam em roda, para mim, dentro do Centro Cultural. Isso é uma sala de aula, tá, gente? Só que não é nas 4 paredes normais. E eles tinham que contar a história. E assim, no final, eles não sabem também. Quando eles vão começar a contar a história, é isso que eu estou fazendo aqui na frente deles, mas está editado, não vai dar para você ver. Eu digo que a história, aos 45 do segundo tempo, eu mudo a regra. A história tem que ser emendada uma na outra. Putz, que barata voa que dá. Eles ficam alucinados. Mas eu já tive, aqui nessa aula, só para vocês terem uma ideia, olha que barato. Essa aula aqui tem uma coisa que é diferente de todas as outras. O grupo que ganhar, o grupo que for vencedor, ganha um café da cantina, pago pelo professor. Vou falar para você. Eu nunca imaginei que arrancar R$2 de um professor fosse uma coisa tão prazerosa. Meu irmão, é quase a morte. É sangue no olho. Eu vou te falar. Se o cara corresse atrás de emprego, trabalho, do jeito que ele corre atrás para me arrancar R$2, é uma loucura. Não custa nada para mim. Não custou nada, cara. Vocês vão ver, tem foto, cara. É um barato, cara. Porque eles fazem questão de fazer foto para botar na rede social, né? Eu também faço. Na verdade, sou eu que faço e eles vão amarradões. Inclusive, eu tenho uma foto fantástica de um grupo que brigou entre eles. Brigou. Não queria mais saber, um com o outro. Eles perguntaram para mim o que eu podia fazer por eles. Eu falei, no próximo semestre, quando eles fizessem a matéria de novo, eu podia botar eles junto de novo. E aí eles ficaram maravilhados com aquilo, felizes da vida, foram embora felizes, e voltaram reunidos e terminaram o trabalho. E ainda pagaram o café, quer dizer, foi legal, né? Eu paguei o café para os caras. Então, assim, vamos só rapidinho esse primeiro aqui, só para ver eles trabalhando, por favor. Se funcionar, né? De amor, igual a gente estava falando. Okay. História furreca não vai ganhar café. História furreca não vai ganhar café. Não vem com essa história furreca, não. Pode botar a segunda lá. Essa daqui já vai mostrar. Nós vamos começar, agora presta atenção. Nós vamos começar a apresentação de cada uma história. A gente vai contar. Tem uma coisa que eu não falei pra você. Não tem nada, meu irmão. Aqui eles estão apresentando. Qualquer coisa, fala comigo aí, ó. Tô ali. Você pode ensinar. Maneiro mesmo, é confiável. Vou ficar legal. Vai, achou? Esse é o texto que eles escreveram. Só que eles escreveram na hora, de improviso isso. Não foi pensado. Mas eu vou falar de uma menina super extrovertida e também de bem com a vida. Que não é a Marina, não é a Maria, nem a Maria. É a Carla. Cada vez aparece mais um personagem da história. Ela sonha em conhecer o mar, ouvir o som das ondas. Sempre falaram pra ela. Pela casa, ela se depara com uma outra mulher. Presta atenção na história. E aí, amiga, tem alguma coisa de boa e tem um pó pra gente? Não é possível! Acabei de sair do trabalho, só porque eu moro em favela, né, que eu... Puta droga, sou honesta. Gente, ok, pode parar. Isso é uma aula, cara. E no final, o que eu queria com eles? No final disso tudo acaba, eu pergunto quais são as dificuldades. E eles falam assim pra mim, a dificuldade maior foi escrever a história e depois você mandar a gente emendar tudo. Eu falei, ficou feio? Aí eles falam pra mim, ficou ridículo, professor. Não tem nada a ver o pé com a cabeça. E aí, o final, eu falo o que eu queria. Eu falei assim, vocês estão vendo? Por isso que não dá pra cada um fazer uma parte do trabalho e emendar tudo e trazer pra mim. Fica ridículo assim, igual vocês ficaram. Porque eu queria falar isso no final pra eles. Era isso. Cada um escreve uma parte, cada um entrega. A gente vê isso. Aí eles assim, putz, já entreguei tanto trabalho na faculdade. Essa é uma turma de último período. Pô, já entreguei tanto trabalho assim, professor. Eu digo assim, coitado do seu professor, deve ficar escandalizado de olhar isso. Se vocês estão escandalizados por causa de uma coisa dessa de 15 minutos, imagina o professor pegando um trabalho de 6 meses. Cada um escreveu uma parte e entregou, não tem nada a ver pé com cabeça. Ao invés de eu gastar 1 hora para falar isso, eu gastei 2 minutos. Agora, eles trabalharam. Quer dizer, eu fiquei o quê? Virei um cronometrador, filmador. Onde está meu trabalho mais forte?
pensar isso tudo e encaixar isso no plano de ensino. Esse é um trabalho novo do professor que ele não tinha. Não é mais ler e trazer o conteúdo. É realmente planejar uma sala de aula. Esse aqui é só para vocês verem rapidamente, mas é legal. Por favor, o 1 é rapidinho. Isso aqui é uma aula dada numa quadra. Ao invés de levar para o centro cultural, eu levei para a quadra. E o barulho que vocês vão escutar, o barulho que vocês vão escutar é um barulho da quadra. Estão trabalhando na quadra. Pô, cara, o cara saiu lá, rapaz. Você tá aqui, cara. Ô, Lázaro. Meu negócio é ficar dando bronca. Eu fico dando bronca. Começando lá, tá? Aqui, já sou eu no final. Obrigado. Já sou eu no final, fechando o conteúdo com eles. Não tinha quadro negro, eu peguei o flip chart, botei aqui e estou explicando para eles Na visão deles, o que eu queria. alocação do recurso no cone. Achou que o problema de regra no jogo Ok, podemos parar só para explicar. Bom, então eu tinha que dar uma aula para eles explicando planejamento, organização, direção e controle e os 3 níveis organizacionais. Levei eles para uma quadra. Esses aqui, eles estão sendo selecionados. Quem está indo selecionar são esses aqui. É um processo seletivo. Como é que eu dividi? Eu dividi da seguinte forma. Os alunos com a nota mais baixa na prova ficaram à disposição. Vão fazer força na quadra. Eu tinha que mostrar para eles conhecimento traduzido em resultado profissional. Então, eles fazem força na quadra. Os que têm que andar a quadra para selecionar eles são aqueles que ficaram com a nota mediana. E os com a nota mais alta não faziam força nenhuma, só ficavam do meu lado dando ordem. Eram os diretores. Então, eu separei nível institucional, nível intermediário e nível operacional. O que era o trabalho deles? Montar um jogo na quadra. Então tinha uma equipe com o diretor que eu só falava, porque eles não sabem o que está acontecendo. Teoricamente era o diretor de planejamento, que eu conversava. Eu dizia o que eu queria do trabalho. Ele não podia ir até os funcionários lá da quadra. Então ele tinha que dar ordem para o nível intermediário dele. Esse nível passava a ordem lá para como é que queria a quadra. O outro era diretor de organização. Então o pessoal do planejamento planejou o jogo. Não sei qual é, tem que planejar um jogo. Essa é a missão até o final da aula. O pessoal da organização tinha que organizar o jogo. Então o pessoal do planejamento dizia, a gente precisa de um jogo que seja assim, precisa de cone, né? E o pessoal da organização levava e o cara lá na quadra montando o cone. E o pessoal da educação física sem entender nada, uma opção de gente com roupa de negócio, terno e gravata, os caras batendo bola, achando que era uma porção de doido. É assim mesmo, é legal isso, né? E aí no final, assim, tinha o pessoal do comando, que era para o jogo funcionar, né? O pessoal da direção, função de dirigir pessoas, e comandava a pessoa para o jogo funcionar, que eu tô daqui, ó, se o jogo não funcionar, vocês estão ferrados. E aí funcionando, e o pessoal assim, ó, não, anda mais devagar, tá correndo. E no final tinha um grupo do controle, que era para ver que tudo tinha dado errado no jogo. Isso foi uma aula na quadra. No final eu estou mostrando planejamento, organização, direção e controle aqui. Acho que o maior barato de você ver uma universidade é o seguinte, aqui, ó. Imagina o cara que trabalhou de 8 às 6, tá aqui, ó, deitado no chão da quadra. Olha lá. Deitadão, tranquilaço. Mochila nas costas, deitadão, parecia que estava no Rock in Rio. E eu falando para ele, esse cara tá super confortável, meu irmão. Se ele vacilar 5 minutos, ele dorme, cara. Tem um ambiente melhor para aprender que esse, cara? O cara tá se sentindo confortável? Não sei se tem. Mas não é a melhor coisa. Isso são testes, é isso que eu tô querendo dizer. Sem cabeça aberta, isso aqui isso aqui é uma aprendizagem por dramatização, não vou passar de novo, vocês já viram. Isso aqui são 2 peças de teatro, isso aqui é uma turma em Mato Grosso, da pós-graduação na Unic de Cuiabá, que eu também fui professor convidado de lá para trabalhar. Essa é uma dramatização na área externa da empresa. Estou fazendo uma peça de teatro do lado de fora. É que não dá para vocês verem, mas o que aconteceu? Quando eu olhei, a aula não era mais minha só, era de todo mundo. As salas estavam todas aqui em volta, olhando. E aí viu uma peça de teatro, o nego vaiava, gritava. Coisa mais doida do mundo, cara. Nunca vi nada igual. Imagina a experiência para os caras.
Aí no final eu amarrei o conteúdo com eles que eu queria. Essa história. Atenção, senhores, por favor. Aqui, uma sala de aula que eu fiz um grupo de verbalização, a gente já está chegando pro finalzinho, tá, gente? Aqui é um grupo de verbalização, é um grupo que, na verdade, a gente fez GVGO, grupo de observação e grupo de verbalização. Então aqui tem uma fila indiana aqui de pessoas, do outro lado tem uma outra fila indiana de pessoas, e eles chegam um de frente para o outro, e eles dizem a argumentação de um autor e o outro diz a argumentação de outro autor. Então eles brigam teorias um com eles, um outro. E aí o que acontece? Tem um grupo que não está falando nada, só está observando para ver quem ganhou a discussão. Todo mundo junto na sala de aula, todo mundo em pé. Sexta-feira à noite. A maioria das minhas aulas que eu filmo são sexta-feiras à noite, porque assim, sexta-feira, os últimos 2 tempos da noite, é o pressuposto que ninguém quer estar na sala de aula. Então é legal você fazer nessa hora para você ver o ponto, o nível que os alunos podem atingir de trabalho, né? Uma sexta-noite. Na verdade, a minha sexta-feira à noite virou sextou. Sextou era a sexta vírgula. E o pior era dizer não, porque acabava a aula, todo mundo queria me chamar para tomar cerveja. Eu digo, não posso, gente, eu tenho que ir para casa, vocês estão malucos, cara, eu sou professor, pô. A cada dia que passa, a violência está aumentando mais e mais. Gente, esses caras estão discutindo teoria. Não estão falando de cerveja, não estão falando nada, estão falando de discutir teoria. O último exemplo que eu queria mostrar para vocês é o exemplo dessa discussão. Essa discussão gerou dúvidas. Sempre que gera discussão na aula, sempre que tem uma preparação, gera dúvida. E sempre que gera dúvida, o professor entra. E aí, o que eu fiz com eles? Eu marquei um sábado de manhã para tirar dúvidas. Mas como é que eu vou tirar aula sábado de manhã se eu estou na minha casa e eles na deles? Qual seria a boa solução? Mais do que videoaula. Mais do que videoaula. Interação ao vivo pelo computador. Então, em casa, eu fiz um live stream ao vivo, dei o link para eles, e aí eu combinei o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, sábado de manhã, não é obrigatório, quem não quiser. Sábado de manhã, entre 11 e meio-dia, eu não faço nada em casa. Se eu ficar à toa, vão me arrumar para fazer alguma coisa, né? Família, 350 filhos, aquela coisa toda. Aí a gente, rapidinho, o nego arruma coisa para fazer. Então, o que a gente faz? Trabalha. Ó, ninguém pode me perturbar. Então peguei tava com meu short, meu chinelo, tranquilaço, com a minha tacinha de vinho, tranquilo na minha casa, liguei o computador na hora definida, não tá aqui, mas aí passa gente, passa criança, não tem problema, eu tô na minha casa, pô, não tô no sistema de sala de aula, entendeu? E aí o objetivo era o seguinte, ó, vocês, tá todo mundo na minha rede social, tá, então é o seguinte, ó, vai entrando lá, vai mandando pergunta, eu vou responder de casa. Algumas eu já tinha levado e outras não, então o resultado disso, essa é a tela do meu computador. Eu estou aqui embaixo. Essa é a tela do meu computador. Eles visualizam a tela do meu computador pelo live stream. O que eu estou clicando, eles estão vendo. O objetivo, então, baseado naquele último trabalho que a gente fez do grupo de GVGO, é discutir alguns pontos que vocês levantaram. Eu peguei todas as fichas que vocês me entregaram, fiz um pequeno resumo. São as dúvidas dos alunos na minha mão. Vou tentar resumir. Aqui. Quando você catar aqui... já está tudo preparado, as dúvidas do que eles perguntaram, para não demorar muito tempo, já deixei tudo separado. Para se formar um administrador, diretrizes do curso de administração. Aqui, ó, o artigo 4º inteirinho. Para tirar sua dúvida, perceberam? Serve para sua primeira... 26% das empresas... Ajuda muito, assim, foi uma meia hora, foi uma meia hora muito legal. Aqui, algumas experiências. Aqui o café, ó. Minha grana. Mereço. Isso aqui, gente, é surreal. Esses caras estão no estacionamento, sentado na areia. Isso foi o máximo. Sentar na areia. Sábado, tava chovendo, tava molhado. Muito legal, cara. Bom, alguns resultados pequenos, só para a gente entender. Ao longo desse tempo, a pesquisa do GPAD levantou que quase 70% dos entrevistados entendem que uma metodologia pode ser responsável pela aprendizagem do aluno. Isso é legal, o aluno sabe disso, ele entende que a metodologia é importante, professores também.
57% aqui, quase 60%, concordam que uma aula mais dinâmica é mais eficiente. Essa semana eu tive uma colega de vocês que falou isso comigo. Exatamente isso. Professor, a aula podia ser um pouquinho mais dinâmica. Isso é importante para o professor escutar, para ele pensar. E eu falei para ela assim, ó, a aula para ser mais dinâmica, eu tenho que ter uma pessoa que se preparou previamente. Porque se eu não tiver uma pessoa que se prepare previamente, uma aula não pode ser dinâmica. Como é que eu vou discutir uma coisa que o cara não sabe o que eu estou discutindo? Posso dar uma aula dinâmica de medicina para quem não sabe o que é anatomia. É difícil. Mas aí, esse é o meu desafio. A observação dela vai fazer essa semana eu pensar como eu posso trazer alguma coisa diferente. Os conteúdos, eu diminui todos. Como eu tive a oportunidade de mexer nas disciplinas, o que antigamente eu dava 10 tópicos, agora eu só dou 4, no semestre todo. E quando o aluno precisa de algum tópico adjacente, ele fala assim, professor, eu não consigo entender isso. Eu digo assim, vai lá e procura sobre isso, que você vai entender. Que era uma coisa antigamente que eu fingia que dava. Levava 15 segundos e botava no meu conteúdo programático. Dei isso em sala de aula. Então é preferível treinar a mesma coisa 10 vezes, para ele sair bom naquelas 10, do que ter 20 que ele não faz nada direito. É o exemplo que eu trouxe. Por que eu fiz isso? Eu fiz o que me ensinaram na academia. Não precisa fazer tudo no mesmo dia. Mas concentra no dia nas coisas que são principais que você vai conseguir. De forma, chama-se músculo primário, músculo secundário. E por fim, aí é que a parada legal, aqui ó. 42% não creem que métodos mais ativos melhorem o desempenho do aluno. Então, tecnicamente, sai rindo, sai feliz, mas ainda não crê. Por quê? Talvez, não tem como afirmar isso, mas talvez, porque seja a formação do cara a vida inteira. É difícil mudar, pô. É difícil mudar, pô. Difícil mudar. Eu já cansei de entrar em sala de aula, às vezes, dar uma aula super ativa, e o cara dá uma aula alegre, explicar tudo, todo mundo entendi, pô, que legal, muito bom, estou muito satisfeito, sexta-feira, vamos sair, vamos tomar chopp, não sei o que lá. E aí na aula seguinte, o cara assim, pô, professor, eu gostei muito da aula passada, mas, diga aí, quando é que o senhor vai dar matéria para a prova? Esse cara tá aqui. Eu digo, como assim, cara? Então, a gente aprendeu também que os contratos têm que ser bem firmados, a gente vai fazer dessa forma, Paulo não tem dúvida. Tá? Algumas reflexões que ficam, só para a gente encerrar, então. Isso aqui, o intuito dessa conversa nossa não é encerrar o assunto, não é mostrar o que deve ser, sabe? Aquela coisa de, não, previsões para 2020, não é isso. Nunca foi. Tampouco dizer que o que é antigo não funciona. Existem disciplinas, existem conteúdos que eles são absolutamente teóricos, até difícil de eu fazer uma prática com eles. Eu agora, por exemplo, estou trabalhando buscar uma aula mais... Não existe nada mais teórico na administração do que lecionar teoria da administração. Teorias da administração. Então agora eu estou buscando uma aula prática para teorias. Já consegui, os 2 primeiros capítulos já estão guardados para o próximo semestre, eu já sei como é que vai fazer. A galera do próximo semestre vai suar em sala de aula. Mas vai funcionar. Então o objetivo não é dizer que não existe mais uma aula teórica, existe. Tem uma coisa que eu faço com meus alunos que a minha aula tem 3 tempos. Então determinadas aulas, em determinados momentos, não pode ser sempre isso, mas assim, eu começo com uma pergunta, boto eles para discutirem, dou a teoria, e no final eu faço a mesma pergunta de novo para ver quanto modificou. Isso é uma coisa boba. Eu criei na minha casa, eu tenho umas plaquinhas, eu fiz umas placas. Porque nem toda sala de aula tem um Wi-Fi, tem um questionário, você pode mandar pelo questionário às vezes pelo telefone. Quando eu estou em algum lugar que tenha, uma sala que tenha, eu sento, boto pelo menos um que tem acesso à internet, né, banda larga. Esse cara que vai responder por todo mundo, eles fecham o consenso e ele responde, e eu recebo no meu celular ao vivo e consigo discutir com eles esse tipo de coisa. Mas quando não tem, eu preciso fazer isso para aula, eu fiz umas plaquinhas, recortei de A a E, resposta. Entendeu? Múltipla escolha, de A a E. Plastifiquei e eles ficam com aquilo no grupo. E eu pergunto, isso? Aí todo mundo responde, B. C. E aí no final eu passo de novo a mesma pergunta e eu vejo quanto na sala de aula modificou o resultado a partir da aula teórica que eles tiveram. Então, são questões que modificam muito. Então, na verdade, o que a gente está falando em termos de ensino de administração está mudando, vai continuar mudando.
A gente vai ter que somar o antigo ao novo, como é na história da humanidade. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Fazer um blending, a gente chama de, lá fora eles chamam de blending learning, quer dizer, a aprendizagem mix, né, misturada, com várias técnicas diferentes. E a reflexão que eu sempre deixo para os professores no final, que foi uma reflexão que me foi dada pelo cara aí, que é uma das maiores autoridades hoje sobre isso aí, nos Estados Unidos, ele me perguntou, você está preparado? Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, tá. Eu digo, não tô. Aí ele, você está preparado. É que você não entendeu ainda o que é estar preparado. Eu digo assim, eu não sei nada disso que você está falando. Ele falou, pois é, isso é estar preparado. É enxergar que não sabe nada. Então, para mim foi fantástico isso. Agradecer. Aí tem algumas referências. Agradecer ao CRE pelo convite. E agradecer aos professores que estão aqui presentes, inclusive ao nosso coordenador da Comissão de Marketing. Obrigado por ter vindo, Luiz. Sempre reforçando os trabalhos da comissão. Eu estou aberto agora para tentar responder, se for possível, alguma pergunta que alguém queira fazer, os colegas professores, alguém, se vier alguma da internet, não sei. Fico à vontade para responder, senão a gente encerra. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Henrique, coordenador da Comissão de Marketing aqui de Administração. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Carlos Alexandre, que, além de professor, é um administrador sensacional. Eu já conheço aí de longa data, né, Carlos? E eu queria reforçar, antes de abrir para que vocês possam fazer as perguntas, primeiramente agradecer, né, ao público aqui. Nossa, tá demais, lotado, praticamente lotado. E eu já estou divulgando os meus contatos, até da própria comissão. E queria muito agradecer a presença de vocês aqui, que é muito importante, não só pelo aprendizado, mas, como o professor estava falando aqui, né, o Carlos, esse aprendizado ele é mútuo. Então, esse processo de metodologias, de inovação, que na verdade é uma inovação que acaba trabalhando, né, algumas ferramentas da pedagogia que não são novas, mas a gente cria esse mix, e isso tudo depende de vocês também. O professor, o Carlos, eu falo professor porque é tanto professor como administrador aqui, a gente está permeando nos dois mundos aqui. Então, o Carlos tocou em assuntos que são extremamente importantes para que possa acontecer nas instituições de ensino, para que isso possa chegar a mais tangibilizar o mais próximo possível do mercado de trabalho, mas nada disso vai funcionar se vocês, alunos e futuros administradores, e até administradores que já atuam aqui no mercado, não estiverem envolvidos também. E os vídeos foram sensacionais porque mostram o quanto as metodologias ativas, as salas invertidas, os ambientes invertidos, eles conseguem trazer um pouco mais dessa questão sair um pouco do, quer dizer, aplicar o conhecimento de uma forma mais prática, abordando mais a habilidade e fazendo com que a gente consiga ter mais entendimento do que é o mercado mesmo. Mas é claro, é todo um estudo ainda desenvolvido e não é que um vai funcionar para todas as instituições ou para todos os alunos. Tudo é uma questão de você pesquisar, testar e adaptar aquele ambiente, aquele negócio. Mas fato, pessoal, a educação precisa de uma inovação, a educação precisa de uma renovação, e tudo isso só vai acontecer se vocês também estiverem envolvidos. Afinal, o que adianta, né? Professores como Carlos, como os outros professores que estão aqui presentes, fazer essa aplicação de metodologia, todo esse estudo, mas se vocês não estiverem envolvidos. Nenhum vídeo ali ia acontecer se vocês não estivessem envolvidos. E quando eu falo vocês, falo todos os alunos de todas as instituições de ensino, sejam eles de ensino médio, ensino superior, ensino técnico, mas essa relação aluno, instituição, professor é extremamente importante para que essa tentativa de inovar a educação com novas metodologias, novas formas de tangibilizar o conhecimento, elas aconteçam, porque sem vocês, sem os professores, sem as instituições, nada disso vai acontecer. Então, para que a gente possa fechar com chave de ouro, com um público tão lindo desse, eu queria que vocês participassem fazendo perguntas para o nosso palestrante, o Carlos. Quem quer começar? Então eu gosto de debate político, vou tomar uma água, entendeu? Coisa de debate.
Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Wallace, sou seu aluno na Unilson de Campo Grande. Puta, não faz pergunta ruim. Não sei se a minha pergunta vai caber, mas como o senhor estava falando de dinamismo na sala de aula e tudo mais, nós viemos de uma metodologia muito assim, como o senhor falou, de conceito. Põe no quadro, o aluno copia e se vira a estudar para a prova. Como esse dinamismo tem chegado nas universidades, no ensino de hoje em dia, como que nós, alunos, muitas das vezes nós nos sentimos meio que presos, porque nós não sabemos como interagir nesse dinamismo. Muitas das vezes nós não sabemos como lidar com isso. O senhor chega na sala, o senhor coloca um tópico e fala, vocês vão discutir e depois eu quero... A gente não sabe muitas das vezes como interagir dessa forma. Tem um método que nós possamos utilizar para poder entrar nesse dinamismo de forma correta e poder interagir junto com o professor na aula? Cara, primeiramente, obrigado pela tua pergunta, uma pergunta excelente. Não tem uma fórmula não, cara. Assim, professor em sala de aula, você está estudando para ser administrador, né? Então, assim, seria como eu te dizer que a administração tem uma fórmula de sucesso para uma empresa. Não tem. A administração, ela dá parâmetros para a gente agir, para que a gente tome a decisão de qual a forma a gente encaixa melhor naquela determinada situação. Então, assim, uma sala de aula é a mesma coisa. Na verdade, a gente tem alguns parâmetros para agir, a gente sabe de algumas coisas que deram certo, outras que deram errado. Não quer dizer que o que deu errado numa turma não dê certo na outra e vice-versa. Mas, não é um trabalho do aluno, não. O trabalho disso é do professor. O professor é que busca como fazer, estimular o aluno para isso. Talvez o grande trabalho não seja de um professor numa sala de aula do ensino superior. Talvez um grande projeto de nação em relação a isso. Para que a criança comece... Porque assim, deixa eu te falar. A gente tem uma humanidade muito cruel, né? Porque a gente começa como criança, a gente nasce curioso. Não tem criança que não queira botar o dedo numa tomada, cara. Que é o papel do cientista, pô. O doutor quer botar dedo em tomada, cara. Entende? Então a gente começa... todo mundo nasce doutor, mestre doutor. Eu descobri isso. O cara nasce com uma curiosidade desgraçada. Quer pular pela janela, quer se arranhar, quer se machucar, quer fazer tudo. E aí o que a família e a escola falam? Não, pare. Não coloque o dedo na tomada, não olhe pro lado, não. Tudo não. Aí quando chega no ensino superior, a gente fala assim pro cara, não, sim. O que o cara faz? Eu já tive turmas que pediram pra mim coisas, pô, professor, não dá pra ser um pouquinho diferente, Aí quando eu fiz o diferente, ficou todo mundo muito irritado. Não, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Eu digo, como assim pedir uma coisa diferente, cara? Então, com o tempo, eu fui aprendendo que esse discurso do gostar do diferente, ele tem que ser muito bem amarrado. Porque senão, o limiar é tênue entre o ativo e a desordem. Então você tem que testar, tem que conversar com os alunos, tem que explicar. E eu acho que é um trabalho de construção, tá, cara? Só acho que não é da faculdade. Isso começa no ensino fundamental, médio, até chegar na faculdade. Mas nós, da faculdade, temos um compromisso diferente do ensino fundamental e médio. A gente tem que integrar o profissional. Então, às vezes, o modelo de ruptura dói. Às vezes eu olho para o meu aluno e digo assim, vai fazer uma peça de teatro em sala de aula. Rapaz, você olha para o cara tá arrasado, cara. Parece que ele tá com o nome sujo no Serasa, a família não tá, alguém foi preso na família. Rapaz, parece um troço horrível. Tu olha pro cara, mas assim, tem que trabalhar com isso, tem que acostumar, ele vai ser administrador, ele vai trabalhar com isso na vida dele. Então, assim, não tem uma resposta não, tá, cara? Assim, específica, eu acho que é um conjunto de coisas. A gente só não pode esquecer que não é a responsabilidade de um só. Foi o que eu falei no início. O aluno hoje da faculdade, ele tem que assumir o papel de protagonista da sociedade. Isso é fundamental. É não ser passivo, ele não pode, não entender que ele não depende do sistema que está aí. Ele é o único que pode modificar o sistema. Mas isso é um trabalho de unidade, de força, todo mundo querendo junto. Né? Senão tu vai ficar com alguns poucos lá levantando o dedo, o braço e rapidamente se sufoca tudo. Se nós queremos mudança, nós temos que mudar. Mas assim, não é cobrar mudança do outro, né? Tem que começar eu. Talvez. Obrigado, tá, pela pergunta. Bom dia, professor. Meu nome é Rafaela. Bom dia. Sou da Unison de Bom Sucesso. A minha pergunta é o seguinte, porque hoje o mercado de trabalho, as empresas que estão surgindo agora, elas são muito inovadoras. E
contratam jovens que queiram inovar também. Mas também temos dentro do mercado empresas muito antigas que são regidas por pessoas que não gostam de adotar muito novo. E na instituição a gente pode perceber que estão exigindo mais da gente a inovação. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente concorre com essas pessoas que são muito novas, de 19 anos, 20 anos, que estão com sangue fervendo e já estão com pensamentos já de Google, da era de hoje. Só que tem pessoas que também sonham em trabalhar em empresas que já estão no mercado há muito tempo. E elas não aceitam muito inovar. E como a gente vai entrar no mercado de trabalho? Como que a gente vai lidar com isso? Qual é a sua visão dentro do mercado de trabalho para empresas que ainda não aceitam o novo, sendo que nós somos exigidos a ser diferente, a agir com inovação? Obrigado pela pergunta, uma ótima pergunta. Então, minha avó tinha um ditado que eu não vou conseguir falar. Minha avó falava que sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. É uma coisa mais ou menos assim, né? Não entendo nada de ditado, então não vou falar besteira, mas é mais ou menos algo assim. Então, assim, o mercado ele trabalha com uma lei quase que de oferta e procura, entende? Então, assim, tem empresas, tem setores dentro de empresas que são absolutamente travados naquela coisa que é conservadora. E tem setores da economia e de próprios lugares dentro das empresas que buscam inovação. Eu, por exemplo, se eu quiser conversar sobre você com inovação, eu vou conversar sobre o que eu aprendi fora da faculdade, porque na faculdade, na minha época, não existia uma matéria chamada inovação. Não existia uma matéria chamada empreendedorismo. São coisas que eu aprendi depois, entende? O que eu acho que a gente ainda erra muito é que a gente não traça um objetivo. A gente ainda vê, muitas vezes, o profissional no mercado tentando imaginar como ele tem que ser para a empresa. E não traçar o objetivo do que ele quer ser como profissional. Né? Eu acho que o principal é o cara ser verdadeiro no que ele é. Por exemplo, eu sou um professor com essa performance aqui. Eu penso a educação assim. Mas eu sou assim, eu não vou mudar. Eu sou esse cara aqui. Então, assim, provavelmente eu só estou trabalhando na instituição que eu estou porque é esse perfil que ela quer. Mas talvez uma mais conservadora não me queira. Não sei, estou dando um exemplo para você pensar. O problema é que se eu quiser, a minha avó, vê se você, esse é fantástico, ela diz assim, meu filho, eu tive um problema. Eu, quando era mais nova, criança, eu era canhota para escrever. Eu sou canhoto. Por isso que eu me colocava no lugar dela. Ela falou assim, eu era canhota. Então, cada vez que eu entrava na sala de aula, tinha tinha 4, 5, 6 anos, que eu pegava a caneta com a mão esquerda, o professor tirava a caneta da minha mão, pegava a tábua de madeira e dava uma porrada na minha mão. Aí eu chorava. Aí, no dia seguinte, o que eu fazia? Pegava a caneta com a mão esquerda. E aí apanhava de novo da professora. O resultado dessa brincadeira é que eu fiquei ruim nas duas mãos. Eu não sei escrever com a direita, não sei fazer direito com a direita, e a esquerda não cresceu. Hoje, eu pego a mão esquerda do cara e incentivo. Falo assim, meu filho, bota a direita no bolso, esquece a direita, deixa ela guardada. Ou seja, só para coçar a orelha. Vamos trabalhar a esquerda. Entende? Então, assim, reforçar o que você tem de mais positivo, diminuir os seus déficits na medida do possível, que o emprego vai aparecer. O que eu acho do teu discurso que é perigoso é quando a gente começa a imaginar que a gente vai ter que depender de alguém para chegar lá. Eu acho que pode até depender. Eu não me disse que é sorte, tá? Eu depender de alguém é sorte. Existe sorte, mas existe também competência. Mas a competência não é você inventar, é você traçar. Você é uma empresa. Pensa o seguinte, você é uma empresa. Você é uma empresa que é um produto que você vai ter que se colocar no mercado. Então, como é que você vai se treinar? Como é que você vai se desenvolver? Para a outra parte conseguir te vender. Entende? É uma comparação até um pouco esdrúxula, mas é isso. Você assim, tem uma parte que você se forma, como se fosse o seu RH interno, assim, sabe? Se preparando e coisa e tal. E tem uma parte disso que é o marketing que vai vender depois, pô. Então, quer dizer, eu estou aqui explicando o que eu faço. De repente, numa explanação dessa, tem uma pessoa vendo e fala assim, pô, eu queria esse cara para trabalhar comigo.
De repente tem outro que não, jamais. Imagina na minha faculdade, cara, fazer uma aula daquela, todo mundo rodando, imagina. Eu acho que é assim. É assim que você pensa em empreendedorismo, é assim que você pensa em inovação. Entende? Só acho que não dá para botar mais a culpa no outro e ficar esperando o outro fazer pela gente. E sonho um dia, outro dia ela falou para mim assim, sabe o que eu sonho? Sim. O que você sonha? Sonho um dia que vai ter emprego para todo mundo, que todo mundo vai se ganhar bem, que todo mundo vai... Aí eu continuei. Aí eu travei ele e continuei. Ficar rico, não trabalhar mais, bababá. Cara, isso é um monte de sonho. Entende? A gente sempre trabalhou a vida inteira, que antigamente fazia mais força do que hoje, mas continua trabalhando. Hoje o nosso esforço é mais na cabeça, desenvolver. Quem está começando a carreira agora, entenda o seguinte, é planejamento de vida. O que eu quero? Como é que eu quero terminar minha faculdade? Sabendo o quê? Entende? Eu não sei quantas pessoas deixam de fazer um curso, ou ver uma palestra ou qualquer coisa para ficar vendo um filme. Não é que o filme seja ruim, não. Eu posso ver o filme com objetivo. Eu posso ir ao cinema com objetivo. Eu posso vir aqui com um objetivo. Posso vir com 10 objetivos diferentes aqui. Posso vir aqui para fazer network, posso vir aqui porque eu quero aprender o que está sendo falado, posso vir aqui porque eu preciso cumprir uma formalidade chamada hora de atividade complementar. Mas posso vir inclusive com os 3. Fazer network, olha que legal. Entende? Obrigado pela pergunta, tá? Bom dia. Eu também sou aluna da Unidade de Bom Sucesso e eu gostaria de saber, professor, se nessa era digital, se os alunos de hoje ou os de amanhã possam ter alguma perda comparada ao aluno que o senhor foi, ou se é uma vantagem e a gente ainda não percebeu ou ainda não utiliza corretamente. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito disso. Tá, obrigado pela pergunta, ótima pergunta de novo. Aí a gente está falando de perspectiva, né? É a perspectiva como eu olho, assim. Tecnologia é tecnologia. Tecnologia sempre existiu, né? O cara tinha uma tecnologia agrícola. Eu acho que o digital hoje, o nosso Embra falou sobre isso, né? Enquanto brasileiro de administração, falou sobre a 4ª revolução. Assim, tecnologia pode ser uma coisa fantástica e uma coisa péssima, não sei, depende de como você usa, entende? Eu acho uma coisa que, assim, um celular numa sala de aula, um celular, um tablet, é um milagre, cara. É muito bom. Antigamente eu tinha que acreditar no meu professor. Eu tinha que entender, acreditar, buscar. Hoje em dia eu estou falando para o cara, ele tá com a possibilidade da busca na mão ali. Ele está ali, ele pode ir direto. Por que coisa melhor que isso? Não sei como é que eu... Sabe, o professor não pode se indispor com isso. E aí ele fala assim, não, mas é porque, ao contrário, tira a atenção dele. Tá, então eu vou trabalhar pelo celular dele, pô. Eu tenho uma foto que eu tirei de uma turma minha, não está aqui porque não era objetivo hoje, que eu tenho 30 pessoas de cabeça baixa com o celular na mão. Todos lendo um texto. Se eu dou a porcaria do texto no papel, ninguém lê. Aí eu tenho a foto da turma com o texto na mão e a turma com o celular na mão. Uma lendo e outra sem ler nada. Talvez o celular me ajude. Talvez a tecnologia me ajude. Eu estou louco para ter 100% de pessoas com acesso a banda larga dentro da sala de aula. Entende? Eu não tenho nada contra a tecnologia, não. Agora, ela pode ser péssima, né? Pode ser péssima. Se eu não conseguir ajustar a minha aula para isso, eu vou ter uma briga com um aparelho que as crianças nasceram com aquilo. Eu tenho dúvida, eu tenho medo, é um medo, né? Daqui a 3 anos a criança, antes de chorar, o médico vai dar palmada nela, ela vai falar assim, senha do Wi-Fi. Tem isso, né, cara? Tirou a criança da barriga, ela já sai com o celular na mão e o médico vai dar palmada e ele, peraí, antes de me dar a senha do Wi-Fi. Cara, eu vou fazer o que com essa criança? Vocês estão na transição, tu imagina uma criança que... Eu tenho uma filha, minha filha menor, a mais velha tem 30, a mais nova tem 6 anos. Eu acompanhei a evolução. A evolução é tão absurda que ela nasceu com o celular na mão. Ela, antes de ganhar a primeira boneca, queria o primeiro celular, cara. Tudo bem, estou exagerando um pouquinho, mas dá para entender. Assim, bonequinha, ganhou a bonequinha, e era boneca aqui na mão e o olho na tela do celular, pô. Imagina esse cara com 21 anos na faculdade, vou falar que ele não pode usar celular. O cara sai de casa sem roupa, mas não sai sem celular, cara. Você pode ver, se você sair
para a rua, se você estiver sem guarda-chuva, sem casaco, frio, qualquer coisa é mais suportável do que você ter esquecido o celular em casa. Eu já vi gente que voltou em casa para pegar o celular no meio-dia, na hora do almoço, não almoçou, foi em casa, não, esqueci o celular. Não vamos almoçar? Não, sem celular que eu não posso ficar. Caraca, o cara deixou de comer para pegar um celular, eu vou para a sala de aula, vou brigar com ele? Eu tenho que descobrir formas diferentes. É óbvio que eu continuo testando. Então, assim, respondendo finalmente a tua pergunta, eu acho que a tecnologia ela pode ser muito boa e muito ruim. Em termos de sala de aula, eu acho que o professor pode descobrir formas de usar aquilo a seu favor. Se você perguntar para mim qual é a melhor, não sei. Eu testo várias. Quem sabe um dia eu escrevo um livro sobre isso, né? Não sei. Pessoal, a gente teria várias perguntas aqui para poder debater. O assunto é bem vasto. Conforme as perguntas vão acontecendo, vai instigando mais ainda vocês a perguntarem. Eu queria, mas só que a gente tem um tempo aí para poder cumprir, já até passou um pouquinho. Então, essas perguntas elas ilustraram a qualidade, né, de conteúdo que a palestra que o Carlos Alexandre trouxe. Eu queria novamente agradecer muito a presença de vocês, agradecer imensamente o Carlos Alexandre. E para poder formalizar esse agradecimento, eu vou chamar um futuro administrador, que inclusive é um dos discentes que o Carlos Alexandre está aí preparando para o mercado, o Marcos. Ele vai entregar aqui o certificado da palestra do Carlos Alexandre. Obrigado, cara. Tudo bem? Vira para lá. Reparou que eu estou no alto, né? Vai ficar maior que você, cara. Obrigado, tá, cara? Valeu mesmo. Muito obrigado a todos. Obrigado, a Luiz. Obrigado ao CRA pelo convite, pela palestra, tá? Pessoal, se sintam na casa de vocês, tá bom? Para quem nunca veio no CRA, fique à vontade, compareça mais. Isso aqui é a casa de vocês. Vocês se tornarão futuros administradores. Quem já é administrador, venha conhecer mais. O CRA tem palestras presenciais, palestras online, tem uma série de atividades, cursos, tem o espaço de vocês de alunos. Então, vocês podem vasculhem bastante, terem dúvidas, tá bom? E até a próxima. Um bom dia para todos e vão com Deus.